Eu vim acompanhado deste senhor que está aqui, que é um robô, só que ele resolveu hibernar e está a acordar ainda da sesta, portanto eu vou fazer a apresentação primeiro e no final falo com ele, está bem? Porque é um ponto que eu quero mostrar com ele e lá vamos chegar. Ora bem, o desafio era falar sobre individualidade, personalidade e individualidade na era da inteligência artificial. Vocês podem não acreditar, mas hoje em dia o estado da ciência levou-nos a criar máquinas, algumas delas com alguma parecença com o ser humano, embora que sejam máquinas com algumas limitações ainda. Mas para aqui chegarmos houve um longo caminho que se teve que percorrer. Começámos na altura da Revolução Industrial, não é? Que foi a primeira grande revolução, e aquilo que eu gostaria de primeiro que vocês percebessem é o seguinte. Há 50 anos atrás, o ritmo a que as revoluções no mundo e na sociedade acontecia era lento. O mais normal era uma geração não apanhar nenhuma revolução significativa ou apanhar, pelo menos, quanto muito, uma durante a sua vida. Depois, na década de 50, 60, veio a revolução da eletrónica. Na década de 70, 80, veio a revolução dos computadores. Na década de 90, 2000, veio a revolução da internet. Na década de 2000, 2010, por ali, apareceram os telemóveis móveis, os smartphones e a capacidade de nós termos muita informação disponível à nossa frente. E agora estamos na era da inteligência artificial, dos carros autónomos, dos robôs que falam e tomam decisões sozinhas e fazem coisas sozinhas sem nós sequer intervirmos no processo. E a questão é, será que isto influencia quem nós somos? Será que isto influencia a sociedade? É evidente que sim. Eu vou dar apenas um simples exemplo, que nem envolve alta tecnologia. Envolve um pouco da minha própria experiência pessoal e de 3 fases na vida que eu passei, em família. Quando eu era criança, vivia num país onde não havia televisão. E estes eram os meus chorões em família. As pessoas conversavam, contavam histórias umas às outras. Vinham os avós e contavam a história de quando elas eram crianças, o que é que lhes tinha acontecido, quem tinha acontecido, as decisões que tinham tomado na sua vida, e em certa medida isso permitia a transmissão de conhecimento intergeracional. As gerações mais antigas transmitiam conhecimento, valores, princípios às próximas gerações. Entretanto, vim para Portugal e este passou a ser os meus chorões em família. Apareceu um retângulo, umas imagens a suceder-se, ainda era preto e branco, devo admitir, pronto, sou assim tão antigo quanto isso. E o paradigma da família mudou. Passei a estar família, não a conversar umas com a outra, mas a dar atenção àquele pequeno retângulo que ali está. E então deixámos de saber coisas acerca uns dos outros. Conhecíamos melhor os personagens da telenovela do que nós próprios, do que os nossos membros da nossa família. E agora, quando vinha um visitante que antes era bem recebido porque tinha novas histórias para contar, o visitante passou a ser indesejado porque interrompia o nosso tempo de antena. E isto é a nossa realidade hoje em dia. O paradigma mudou no sentido em que agora não estamos todos a ver o mesmo programa, e quando nós estávamos todos a ver o mesmo programa havia consenso que era preciso criar sobre qual o programa que havia de ver. Agora não. É cada membro da família a consumir o seu próprio meio de informação, a consumir os seus próprios programas de entretenimento. Deixou de haver comunicação. O que é que isto tem a ver com individualidade e personalidade? Eu fui buscar esta citação de um dos livros que eu considero mais fabulosos, alguma vez escritos sobre educação e sobre a obra de educar e a responsabilidade de educar. É um livro escrito por uma senhora chamada Ellen White, chama-se Educação, e ela diz isto que está aqui: cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de certa faculdade própria do Criador, a individualidade. Faculdade esta de pensar e de agir. E eu vou salientar, a individualidade é a capacidade de pensarmos e de agirmos. É aquilo que nos dá a identidade, é aquilo que nos distingue uns dos outros. A personalidade e a individualidade caracterizam-nos, há traços dentro de nós que não há mais ninguém. E isto é um dos bens mais preciosos e mais valiosos que nós, como seres humanos, podemos preservar. A questão que se coloca é, e ela continua: os homens nos quais desenvolvem esta faculdade, a individualidade, são os que encaram responsabilidades, que são os líderes nos empreendimentos e que influenciam caracteres. São aqueles que vão ter a capacidade de moldar as pessoas no futuro. Ora, o tempo que me deram é manifestamente
muito pouco para falarmos sobre a influência da tecnologia na sociedade. Eu vou falar apenas em 4 coisas e eu vou procurar não emitir nenhum juízo crítico sobre essas coisas. Vocês vão tirar as vossas próprias conclusões. Vou falar apenas de 4 coisas. A primeira tem a ver com memória. Não sei se vocês têm consciência disso, mas a memória é cada vez um bem menos tido em consideração, mais escasso. Se vocês fossem professores universitários, iam ficar chocados com o que acontece hoje em dia. Tirando medicina, que é um caso à parte, já sei que a Catarina vai reclamar comigo, e eles têm que utilizar a memória forçosamente, mas a maior parte das pessoas, nós transmitimos a informação, 15 minutos depois, ninguém se lembra da informação. Porquê? Porque o paradigma de conhecimento mudou. Há 100 anos atrás, o paradigma de conhecimento era eu lia muitos factos, colecionava muitos factos, armazenava-os na minha memória e sobre esses factos eu criava nova informação e gerava nova informação. Lembra-me sempre o exemplo do Abade Faria, do Conde de Monte Cristo, que é um livro que vocês liam na minha juventude, quando ainda se lia livros em papel, não é? E eu lembro-me dele porque o sonho dele era reunir todo o conhecimento do mundo em 12 volumes. Este era o paradigma de conhecimento. Sabem qual é o paradigma de conhecimento agora? Eu não preciso de conhecer. Eu só preciso saber onde é que ele está. E como as pessoas partem deste paradigma, então porquê é que eu de memorizar? Não é preciso. Quando eu precisar de informação, eu sei onde é que ir buscá-la. Só que esquecemos de uma coisa. É quando nós memorizamos, nós não somos como os computadores. Os computadores armazenam a informação tal qual como ela é. Nós, seres humanos, armazenamos a informação e acrescentamos-lhe o nosso sentido crítico. Acrescentamos a nossa interpretação dela. E o nosso cérebro, a nossa memória funciona de forma associativa. Quer dizer que há conceitos que associamos uns aos outros. Se nós não memorizamos, a primeira consequência é perder capacidade crítica. Capacidade de coligir informação, coligir factos e emitir uma opinião acerca deles. Se nós não memorizamos, como é que eu vou, por exemplo, ao Google e hei de saber, no meio da confusão que é o mundo digital, qual é a informação útil para mim, qual é a que me interessa e qual é que está certa e qual é que está errada? E sabem o que é que acontece? Sabem o que é que acontece nas minhas aulas? A maior parte das vezes, os alunos vão ao Google e a primeira coisa que lhes aparece é aquilo que eles utilizam. E 80% das vezes está errada. Pensem nisto. A memória... Eu não estou a falar da perspectiva como cristãos, eu estou a falar da perspectiva como seres humanos normais. Como cristãos, então, se pensarem um pouco, as implicações são bem mais profundas. Porque o nosso Deus tem que estar na nossa memória. Se Deus não estiver na nossa memória, nós perdemos a nossa identidade, perdemos a nossa personalidade. E como o tempo voa sem parar, eu vou falar de outra questão. Empatia. O que é que as novas tecnologias têm a ver com a empatia? Sabem o que é que está a acontecer? Há N estudos que demonstram isso. O último estudo que eu li demonstra que houve um decréscimo de 40% nos níveis, nos marcadores de empatia de jovens no Canadá entre os 14 e os 18 anos. 40%. Sabem o que é empatia? Eu vou traduzir para alguém que esteja mais distraído. A empatia é a capacidade que nós temos de compreender o ser humano que temos diante de nós, de compreender o que ele está a sentir. Na nossa interação, nós criamos uma relação de empatia quando olhamos para ela e vemos que ela não está bem, ou ela está muito bem, está contente, está triste, e nós automaticamente como que sentimos aquilo que a outra pessoa sente. E a empatia é fundamental para o desenvolvimento de sentimentos como altruísmo, vontade de ajudar, companheirismo, amizade. Os investigadores começaram a pensar assim, mas porquê é que está a haver este decréscimo em termos de empatia? Sabem porquê? Falta de interação face a face entre pessoas. As novas gerações comunicam essencialmente através de mensagens escritas. Comunicam essencialmente... Isto foi uma das cenas que mais me chocou, não foi esta, porque isto foi uma imagem que eu fui buscar, mas foi a primeira vez que eu percebi isso, provavelmente foi ingenuidade minha. No metro em Tóquio, eu andei muitas vezes de metro e nunca vi ninguém a conversar no metro. As pessoas sentavam, via miúdos a virem da escola, claramente traziam as mochilas da escola, sentavam-se no metro e em vez de conversarem uns com os outros, sacavam do telemóvel e começavam a escrever mensagens. Provavelmente até a comunicarem uns com os outros. E eu pensei, mas como é que é possível isto? Reparem só numa questão. Se eu estou a mandar uma mensagem com outra pessoa, como é que eu sei o que é que ela está a sentir do outro lado? E vocês dizem, ok, eu utilizo os emojis, não é? Não.
Os emojis não transmitem nem permitem a percepção. Os emojis permitem-me avaliar a percepção que a outra pessoa quer que eu tenha sobre ela, não aquela que ela está realmente a sentir. Ao passo que quando eu estou cara a cara com uma pessoa, estou a falar com ela, estou a interagir com ela, eu sei exatamente o que é que ela está a sentir. Eu quando digo alguma coisa que a magoa, eu sinto que a magoei. Quando eu escrevo alguma coisa que a magoa, não sinto que a magoei, porque não estou a vê-la, não estou a ver a reação dela. Isto faz com que as pessoas fiquem distantes umas das outras. Isto faz com que valores fundamentais para a sobrevivência da nossa sociedade, como o altruísmo, a capacidade de ajudar, de interagir, desapareçam. E as pessoas centram-se nelas próprias, tornam-se egoístas. Terceiro aspecto, sobrecarga de informação. Nós hoje estamos sobrecarregados com informação, mais do que aquela que o nosso cérebro tem capacidade de processar. O nosso cérebro, ao contrário do que muitas vezes algumas pessoas pensam, não é ilimitado em termos de recursos nem de capacidades. Como qualquer máquina, ainda que muito bem desenhada como ela está, tão bem desenhada que nós nem sequer sabemos ainda muito bem como é que ela funciona, mas se nós fazemos muita coisa ao mesmo tempo, aquilo que nós fazemos deixa de ter qualidade, perdemos qualidade. E sobrecarregamos o nosso cérebro com tanta informação e, sobretudo, se aliarmos a isso à falta da tal capacidade crítica que vem da tal falta de memória, nós não vamos priorizar a informação, não vamos priorizar a informação. Quer dizer que pode haver informação que não nos interessa, que esteja a ocupar lugar na informação que nos interessa. Isto leva as pessoas a não querer. Nunca vos aconteceu chegarem a casa e vocês não querem ver mais nada, nem falar com ninguém, nem sequer ligar na televisão. Já agora, só por curiosidade, a televisão, a música, são canais de informação. Nós podemos pensar que é uma coisa só que está lá a acontecer, mas não. Absorvem uma grande quantidade dos nossos neurónios para absorver, processar aquela informação. Mesmo quando estamos a estudar ou quando estamos em background, ouvir como ruído. Não. O nosso cérebro, de forma às vezes quase subconsciente, está a processar aquela informação e está a sobrecarregar com isso. Este senhor disse o seguinte: o que a informação consome é a atenção dos destinatários. É verdade, a informação consome a atenção dos destinatários. Então quer dizer que uma riqueza de informação cria uma pobreza de atenção. É lógico, não é? Isto acontece. As pessoas hoje em dia têm muito pouca capacidade de concentração e de atenção. Isto parece um dos meus alunos quando está a assistir a uma das minhas aulas, não é? É verdade. E reparem, o que eu estou a dizer é que não é culpa da pessoa. A pessoa não está a fazer de forma consciente. Ele até se levantou e disse assim: eu vou àquela aula porque quero aprender. Mas é algo que já nos ultrapassa. É algo que está tão enraizado na nossa forma de ser e de consumir os meios digitais que nos ultrapassa. E sabem o que é que acontece? Um estudo recentemente feito pela Microsoft Canadá chegou à conclusão que o nosso span de atenção médio, como seres humanos, sabem qual é a duração? 6 segundos. Quer dizer que se eu estou a falar com alguém, se eu em 6 segundos não prender a atenção dela, esquece, nunca mais vou apanhá-la. Já pensaram nas implicações disto? Nós, para o evangelismo, 6 segundos. O goldfish, aquele peixinho dourado, não é? Tem 9 segundos de span de atenção. E sabe porque é que a Microsoft fez este estudo? Não é porque a Microsoft é a Santa Casa de Misericórdia e quer ajudar o mundo a sair de... Não. É simplesmente porque a Microsoft quer saber como capitalizar a atenção das pessoas para rentabilizar em termos comerciais, em termos de anúncio. Que estratégias é que eles têm que utilizar para conseguirem prender a atenção das pessoas? 6 segundos. Última questão que eu acho que é importante. Haveria muitas mais, mas o tempo está quase a acabar e só deu para falar nestas. Aquela que eu acho que considero, na nossa perspectiva agora, como jovens cristãos, uma das mais importantes. O silêncio. Eu quase que me atrevi a lançar aqui um desafio. Tentem recordar-se qual foi o último momento em que vocês tiveram 10 minutos em silêncio. Difícil, não é? E às vezes, quando o silêncio é forçado, a primeira coisa que nos apetece, às vezes acontece muito comigo, vou no carro, deixei as pessoas todas, está um silêncio e que lhe incomoda-me e ligo o rádio. O silêncio é fundamental na nossa construção como seres humanos em primeiro lugar e como filhos de Deus em segundo lugar.
Se o silêncio não existir na minha vida, quando é que eu tenho a oportunidade de estabelecer contacto, ligação com Deus? É no meio da confusão? Será que Deus vai competir aos berros com a atenção, com a gritaria que vai ao meu redor? Não me parece. O silêncio, os psicólogos já chegaram a esta conclusão. É fundamental hoje em dia, dizem eles, para a pessoa se reconstruir, para a pessoa refletir sobre ela própria, perceber aquilo que vai mal com ela e reconstruir-se. Eu acredito que é algo parecido com isto, mas envolve Deus na equação. Se eu não tiver silêncio, a minha vida não vai ser equilibrada. Nós temos que fazer um esforço para encontrar momentos em que Deus possa sentir-se ou ser ouvido. Se nós não conseguimos fazer isso, vai ser muito difícil. Finalmente, concluo desta forma. O que é que esta imagem nos faz? Autoconfiança. Não é? Uma pessoa que, bem com ela própria, cheia dela própria, basicamente, se eu tivesse que pôr uma legenda ali, eu diria, eu sou o maior. Sabem o que é que está a acontecer? Nós partimos como ponto inicial desta nossa conversa da perspectiva em que a personalidade e a individualidade são uma dádiva de Deus que tem a ver com a sua semelhança e com o seu caráter, não é? Aquela citação da Sra. Ellen White. E sabem o que é que nós estamos a transformar? Estamos fazendo agora aqui um trocadilho, estamos a confundir individualidade com individualismo. Individualismo não é uma característica boa para se ter. É eu colocar no centro do mundo e todo o resto vira em torno de mim. A nossa sociedade está a caminhar para aí. A forma como as redes sociais estão a consumir o nosso tempo é terrível. A perda de identidade. Hoje vocês têm pessoas que já não têm opinião própria, seguem bloggers, influencers, que são profissões novas. Agora, quando nós vamos às escolas fazer aquelas ações de marketing para cativar alunos para as nossas universidades, e nós perguntamos o que é que vocês querem ser quando for grande, sabem qual é a primeira coisa que eu ouço agora? Antes era médico, engenheiro, agora sabem o que é? Blogger. Influencer. O que é que era a personalidade? O que é que era a individualidade? A capacidade de quê? De pensar, tomar decisões e agir. E eu ainda nem cheguei ao pior. O que vem aí, lamento dizer-vos, o tempo já acabou, mas eu tenho um minuto de graça, de certeza. Não são boas notícias. Esta história da inteligência artificial, quer queiramos, quer não, vai ser uma realidade. Vamos ter máquinas com capacidade de tomarem decisões por nós próprios. Se calhar máquinas mais habilitadas que vão cometer menos erros do que nós. E sabem qual é o meu receio? É que nós nos entusiasmemos tanto com essas máquinas que deixemos de tomar decisões por nós próprios. Já para não falar nas questões éticas e morais que vão levantar. Há uma grande discussão neste momento em algumas comunidades, sobretudo evangélicas, que é perguntas como esta, ou tentar encontrar respostas para perguntas como estas. Como é que é? Será que um robô também é criado à semelhança de Deus? Será que um robô, a partir do momento que tem consciência, vai ter direito ao plano da salvação? Há igrejas a organizar seminários para isto. Como adequar a nossa linguagem para falarmos com robôs, com máquinas? Eu não vou responder a estas questões, só para vocês verem que o mundo está a agir, está a andar muito rapidamente. E se terem com atenção aquela cronologia que eu fiz, o espaçamento foi diminuindo entre as várias revoluções. Daqui a uma década, há algumas profissões que estão aqui, se calhar vão deixar de existir. Pelo menos da forma como existem atualmente. As máquinas vão tomar conta do nosso lugar. É evidente que é discutível quando é que elas vão ter consciência, se é que alguma vez vão ter consciência, mas isso são detalhes. O que eu gostaria de terminar era lançar-vos este desafio para vocês meditarem. Vocês são universitários e uma das características do universitário é a reflexão. Será que depois do sacrifício que Jesus Cristo fez por mim na cruz, morrendo para me dar a liberdade de optar, eu vou prescindir dessa liberdade de optar para deixar outros tomarem a decisão por mim? Pensem nisso.